Olá, gente! Estão abertas as portas mais uma vez do nosso podcast Casa do Garay, onde a casa não é minha, a casa não é sua, a casa é nossa. Lembrando que o programa tem um oferecimento de Barbearia Barreto. Meu amigo, se o teu apresentador está aqui bonitão, cabeça raspada, com essa barba bem feita, é graças ao Edson Barreto. Você pode ir ali na Avenida Glaucio Gil, quase esquina com a Avenida das Américas. Você vai ver lá o letreirão Barbearia Barreto. Procura o Edson, procura o Pedro, procura a Wanda, procura o Lucas e toda a equipe que vai te deixar bonito, ok? Agradeço muito o apoio da Barbearia Barreto e sigam eles lá nas redes sociais também, que é o @Barbearia Barreto. Agradeço também ao apoio do jornal DR1, onde tem informações precisas e semanais no jornal que é digital. Então sigam eles lá também nas redes sociais, @jornal DR1. Você vai ficar por dentro de todas as notícias, ok? Agora sim, abrindo a casa do podcast Casa do Garay, hoje nós vamos abrir o quadro mais uma vez Saúde 360, onde nós damos aquela pincelada em todas as áreas da saúde. E hoje um head to head, um cara a cara com ela que é expert na área de psiquiatria, a doutora Fabrícia Meneghini. Muitíssimo obrigado, Fabrícia. Seja bem-vindo ao nosso podcast Casa do Garay. Obrigada a você pelo convite. Poxa, eu adorei que você aceitou, né, o meu convite de estarmos aqui para passar informações importantes sobre a área de psiquiatria, que é uma área que muita gente tem dúvidas, né? Eu acho também. Muita coisa a gente pode trazer, né, de informação. Exatamente. Eu acho que assim, eu vou começar do começo como leigo, fazendo perguntas de leigo para você. Legal. Que as pessoas confundem muito assim. Você parece maluco, vá procurar um psiquiatra. Eu sou contador de formação e quando eu falo da minha atividade, eu falo, eu sou contador. Tem sempre um engraçadinho que fala, contador de histórias. E eu acho aquilo engraçadíssimo, que eu adoro uma piada sem graça. Mas você passa por isso assim? Você é psiquiatra, você cuida de maluco? Eu acho que existe um preconceito, uma lenda, né, sobre isso. Eu não vou em médico de maluco, eu não vou em médico de louco. E eu acho que o mais interessante, a pergunta que eu dou de volta é sempre, o que é louco? Né? E o que é maluco? Exatamente. Porque quando eu digo eu não vou no médico de maluco, eu estou usando um conceito de maluco que é meu. Sim. E o seu pode ser diferente do outro. Então, em primeiro lugar, a gente precisa entender o que é maluco. Porque, na verdade, essa palavra é muito subjetiva, né? Total. Todos somos malucos, né? Em algum ponto. Então, aonde fica esse limite? E eu acho que a informação e o conhecimento é que vai diferenciando isso para as pessoas. E tem até uma frase que fala que de médico e louco todo mundo tem um pouco. Vai muito... E não é verdade? Eu acho que é tudo. Eu acho que é por aí mesmo. Então, a gente trazer essa informação, e essa informação que é sempre sobre autoconhecimento, né? Sobre o quanto eu entendo e conheço a minha porção maluca também, a minha porção louca, enfim, isso vai da definição de cada um, né? É verdade. Quando a pessoa fala assim, poxa, procura um psiquiatra, poxa, procura um psicólogo, eu posso fazer uma pergunta minha particular? Claro. Qual é a diferença da pessoa, assim, uma indicação para um psicólogo ou uma indicação para um psiquiatra? Onde é que se difere isso? Então, as pessoas acabam chegando primeiro, normalmente, tá? Eu estou generalizando isso, as pessoas acabam chegando primeiro no psicólogo. Porque a escola indica, porque existem conflitos familiares ou pessoais que acabam levando as pessoas primeiro ao psicólogo, até porque existe um preconceito de que psiquiatra é médico de doido. Então, as pessoas preferem antes ir ao psicólogo. Mas qual a diferença entre um e outro? O psicólogo é o cara que estuda humanas. O médico, ou psiquiatra, no caso, que é médico, estuda biológicas. Então, o psiquiatra está ali muito mais envolvido em entender os conflitos das relações individuais mesmo de cada um, né? Ele estuda todas as teorias psicológicas, Freud, Lacan, Bauman e assim por diante. Enquanto o psiquiatra, ele é um profissional da área médica. Ele vai entender qual é a alteração física, biológica que está acontecendo e, diante disso, se precisa ou não de medicação.
acaba que, no geral, as pessoas chegam antes no psicólogo, mas isso não é via de regra, né? Muitas vezes, por sintomas ou por alguma sensação física, as pessoas acabam chegando no psiquiatra antes. Existe uma indicação precisa, você precisa de um psicólogo ou de um psiquiatra, porque vai depender muito da avaliação do profissional. Uhum. Muitos pacientes chegam em mim pela indicação do psicólogo. Ah, entendi. E é muito importante esse trabalho do psicólogo com o psiquiatra, essa parceria de essa profissões, troca, né? De profissões. É interessantíssima, porque o paciente se sente cuidado de todas as maneiras. Né? Sim. É muito legal. Eu acho legal e dá até mais confiança para ele, né? Para procurar um psiquiatra. Afinal de contas, ele está sendo indicado por um profissional da psicologia, né? Eu acho que aí rola até é igual contadores com advogados, né? Quando o contador ele tem aquela linha dele, né, de limite, fala, opa, a partir daqui já é tratamento jurídico, eu vou te indicar um advogado bom para isso, especialista, e aí ele já vai com mais confiança. Exatamente, é muito boa a sua comparação. Não é isso? Mesmo. E o psicólogo ele vai sentindo em algum momento que todas as intervenções dele não estão, embora esteja ali um paciente que está apto, aberto a recebê-las, ele não está sentindo que o negócio está evoluindo como ele esperaria que fosse. Então, é esse momento de agora... Chegou a linha limite que eu falei aqui, né? Exatamente. Que bacana. Eu estou falando isso tudo, pincelando contigo aqui nesse bate-papo inicial, mas o tema principal que você nos traz hoje aqui é sobre o TDAH. Não é isso? Que também surgem muitas dúvidas. Será que meu filho tem TDAH? Será que eu não tenho? Será que eu tenho? Será que eu não tenho? Então, eu também vou começar contigo do começo aqui. Primeiramente, eu queria assim, saber de você o que significa essa siglazinha, TDAH. Então, TDAH o nome significa transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né? E o que isso quer dizer? Isso quer dizer, na prática, que temos uma disfunção do funcionamento do cérebro na área da atenção. Não necessariamente uma falta de atenção, como as pessoas pensam, né? O TDAH, na verdade, ele tem uma atenção exacerbada, porém não focada. Então, a dificuldade de focar naquele lugar faz com que a pessoa vá se perdendo o tempo inteiro. Algo aqui me chama atenção, eu estou... já desviou. Para lá, já desviou. E algo lá, e algo lá. Então, essa atenção fica desviada. Entre outros sintomas, obviamente. Né? Esse eu acho que é o que chama mais a atenção das pessoas. Quando a gente fala TDAH, que vem esse transtorno de déficit de atenção. Para além disso, a gente tem hiperatividade. Algum tempo se referia a essa hiperatividade uma hiperatividade motora. Então, era aquele menino que anda de um lado para o outro, aquela criança pequena que a escola indica, né, para o psiquiatra, para o psicólogo, porque o menino não para quieto. Geralmente, meninos são mais hiperativos na parte motora do que as meninas. Mas, hoje em dia, a gente considera a hiperatividade como a hiperatividade mental. Então, a gente não separa muito o TDA do TDAH. Né? E aí... Sim, fica essa sigla, né? Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E você falando assim, vão passando coisas pela minha cabeça. Eu sou pai de 3 filhos, né? Eu tive 2 filhas ali muito quietas, vamos falar assim. E o meu menino, que é o do meio, ele era exatamente do jeito que você está falando. Ele não parava. Ele corria para cá, corria para lá. Na escola... A coordenadora, que eu até convidei para vir aqui no programa, Denise, um beijo para Denise, ela nos chamou, né, os pais, e falou, olha, o João, ele tem um problema. O João, ele pega a matéria muito rápida e depois ele quer bagunçar e ele tem que respeitar o tempo dos outros alunos de pegar essa matéria. Essa agilidade em pegar logo o assunto desde criança, isso seria um sintoma de TDAH? Não necessariamente. A pessoa com TDAH ela tem uma velocidade de pensamento, né, de processamento muito rápida. Mas
qualidade da cognição dela não necessariamente está ligada a isso. Existem, sim, muitas pessoas que têm TDAH e têm uma facilidade, né, de rapidamente... De aprendizagem, assim. Aprender muito rápido e aí vão pentelhar a vida do coleguinha depois que terminaram mesmo. E é interessante você falar isso do menino, né? Que a escola chamou para falar do seu filho. Do seu filho. Porque as meninas, normalmente, elas têm um TDAH que a gente chama tipo desatento. Elas são quietas, mas elas vão para o mundo da lua. Né? Elas estão ali viajando no universo delas. Ficam displexas ali. Elas demoram muito mais tempo para ter diagnóstico, porque como elas não têm essa hiperatividade motora, Sim. os pais talvez só vão perceber na idade adulta ou na adolescência, né? Quando o próprio filho começa a trazer questões. Mas a cognição em si, a capacidade de aprendizagem no TDAH, às vezes ela está aumentada, tem uma potência maior, às vezes não. Bacana. Aqui, quando chega um paciente com TDAH, geralmente são crianças ou já são adultos? Então, eu tenho uma experiência de muitos adultos que vêm para mim. Eu gosto muito de falar desse tema, porque eu sou TDAH, diagnosticada na vida adulta. Perfeito. Então, eu sei o quanto essa mudança é incrível na vida da gente, quando a gente se reconhece ali, né? E muitos adultos chegam no consultório. Mas como eles chegam? Eles chegam porque eles estão deprimidos, porque eles estão ansiosos. O adulto não chega no meu consultório dizendo, doutor, acho que eu tenho TDAH. Nunca. Porque ele passou uma vida inteira dando conta daquele TDAH, sem saber que era TDAH, achando os métodos dele ali para driblar a desatenção. E ele vai desenvolvendo, obviamente, um transtorno de ansiedade, porque é muito difícil para ele dar conta daquilo que todo mundo dá conta de uma maneira muito fácil. Ele gasta muita energia para dar conta disso. Então, ele vai ficando ansioso, porque é uma demanda muito grande. E as escolas não estão preparadas, a vida não está preparada, né, para os neuroatípicos. Então, o adulto chega normalmente com uma queixa de ansiedade ou depressão, ou os dois, e aí você começa... Ou dependência química. Porque o TDAH, ele tem mais... facilidade de dependência química. Uma vez que ele é uma busca incessante por dopamina, que é o hormônio do prazer imediato, a deficiência do TDAH está ligada a essa disfunção do eixo da dopamina, que é o hormônio do prazer imediato, o neurotransmissor desse lugar. Então, a pessoa está sempre procurando prazer imediato nas coisas, sempre aquilo que me traga uma resposta e uma sensação muito boa, muito rápido. E são as compulsões, os vícios que trazem isso para a gente muito rápido, né? Então, o TDAH tem mais chance, a gente tem 6 vezes mais chances no TDAH de ser um dependente químico do que numa pessoa normotípica. E aí... às vezes chegam no meu consultório a pessoa com dependência química, por exemplo. E aí você começa a avaliar toda a vida da pessoa e ela começa a te contar desde a infância, quando você vai perguntar e como é que era a tua atenção, e como é que era, né? Como é que foi tua adolescência. Então você percebe que aquela pessoa foi um TDAH não tratado a vida inteira e que chegou na dependência, e ele vai se reconhecendo nesse lugar. Eu sou ansioso, eu sou dependente químico, eu sou depressivo, eu tenho uma compulsão alimentar, por jogos, por sexo, por compras, e, na verdade, por trás disso tem um TDAH não tratado. Caramba, então, assim, pelo que eu estou entendendo, a pessoa que tem o TDAH, coitada, ela deve ser uma sofredora, porque ela está sempre em busca de um prazer que ele é momentâneo. Que ele é momentâneo. E aí, novamente, o meu cérebro entra numa nova busca imediata. Então, dificilmente um TDAH, por exemplo, consegue fazer... uma pessoa com TDAH não tratado consegue fazer planos a longo prazo. Consegue, por exemplo, se planejar para começar a estudar matemática no começo do ano, para chegar no final do ano estar com boas notas. Vai estudar na véspera da prova. Não rola. Tem que ser naquela prova ali. Vou estudar para essa prova, eu preciso tirar nota agora. É isso aí. Então, esse planejamento a longo prazo vai ficando em um lugar muito distante para eles. E aí, sim, causa um nível de sofrimento, né? Sim. As relações, porque o parceiro não entende por que você não guarda dinheiro e você está gastando tudo o tempo inteiro. Então, as relações vão ficando muito fragilizadas. E desgastadas também, né? O impulso, TDAH é impulsivo, então ele tem comportamentos que quem está perto não necessariamente vai entendendo.
Você falou uma coisa assim, que a pessoa, ela acaba criando, vamos chamar de sabotadores, né? Ela tem o TDAH, ela não sabe que tem, ela aprende a dominar aquele TDAH na maneira dela, natural, ela passa quase que uma vida inteira, uns 30, 40 anos ali, vamos falar de 30 anos, né? Sabotando aquilo ali, não, já aprendi a conviver, e ela vai e descobre que tem TDAH. Quando ela, desde criança, se a mãe levasse num profissional, num psicólogo ou num psiquiatra, fosse identificado o TDAH, seria bem melhor? Seria bem melhor, e eu acho que a nossa função é essa, né? A gente está aqui orientando os pais e os profissionais que lidam com crianças, porque é muito da escola trazer, eu sempre falo muito isso para os meus pacientes, né? Cuidado com a escola que você escolhe, cuidado com os profissionais que vão cercar essa criança, porque a escola está muito tempo, os profissionais, por exemplo, o professor do balé, o professor... Muitas vezes esses profissionais que trazem para aqueles pais, principalmente quando são pais de primeira viagem, ou que não conhecem mesmo sobre o assunto, né? acabam vindo desse lugar desses profissionais. E é muito interessante porque às vezes chega no consultório, a família vem trazendo filho, mas o pai sai de lá diagnosticado com TDAH. E o filho não, o filho está de boa. Não, às vezes os dois. Não, pelo filho, porque ele tem um caráter genético, o TDAH. Então, é muito comum que eu não saiba que eu tenho TDAH, mas a hora que o meu filho começa a ter dificuldades e eu levo ele pro consultório, tem um paciente que é isso. O filho foi tratar porque tem o tipo mais desatento, tem uma dificuldade de aprendizagem, mas ele, pai, tem uma cognição muito acima da média. Então, ele é um cara que se deu muito bem na vida. E ele não se reconhecia como TDAH. A hora que ele foi tratar o filho, e aí você começa a contar desse tipo mais impulsivo, né, que ao longo da vida foi aqui achando meios de driblar, né, os seus sintomas. Aí ele fala, caramba, sai de lá com diagnóstico, porque é isso. A gente não, na nossa geração, em gerações anteriores, não tinham tantas informações como tem hoje. Não tinha. É isso que você até citou isso no início da entrevista, que era chamado, às vezes, de o bagunceiro. Né? O Pestinha. Pestinha. Aquele garoto é o Joãozinho, né? O capetinha da escola. Mas já era o transtorno. Né? E a gente falando de TDAH, me vem na cabeça também que a gente sempre estuda, né, os temas aqui, quando vão ser abordados, eu dou uma pincelada lá nos assuntos. Todas as matérias falam no tal do hiperfoco. Fala um pouquinho da gente o que é o hiperfoco nesse tema do TDAH. Hiperfoco é super interessante porque é onde essas pessoas que a gente falou às vezes conseguem driblar e achar que não são, inclusive, TDAH. Porque eu sou tão focado nesse assunto, naquele assunto, eu gosto tanto disso, eu passei anos estudando isso. Mas, na verdade, o que acontece? O TDAH, ele tem não só o TDAH, outras patologias também, mas o TDAH especificamente, ele tem essa capacidade. Como ele busca dopamina o tempo inteiro e ele tem uma falta de reconhecimento ou propriamente da substância no cérebro, quando ele acha um assunto que ele gosta, aquilo para ele é fonte de dopamina. É como se você estivesse num deserto sem água. Agora que você acha um potinho de água, você vai beber com muita sede. E aí, a hora que o meu cérebro reconhece aquela fonte de prazer, aquilo vira para mim um motivo de eu estar ali o tempo inteiro em cima daquilo. Então, por exemplo, eu vou dar o meu exemplo. Eu tive uma época que o meu hiperfoco era medicina estética. Eu comecei a me interessar muito pelo assunto e o hiperfoco ele vem muito naturalmente, porque ele aparece na tua vida, porque você está rodando a tua timeline, ou né, alguém te traz aquele assunto, e você olha e aquilo te traz prazer, te interessa. E você, eu vou estudar isso aqui. E você começa a estudar, mas com a mesma facilidade que ele vem para a tua vida e começa a gerar prazer, e você compra milhões de livros e milhões de cursos. É isso que eu quero para sempre. E aí, com o mesmo interesse que ele chega na tua vida, ele vai embora da tua vida uma hora sem
sem dizer adeus, porque assim você vai perdendo o interesse, naturalmente. Você se conhecendo e sabendo disso, hoje eu sei. Então, assim, o meu hiperfoco do momento é esse. Ok, Fabrícia, então vamos lá. A gente vai estudar ele, aproveitar e adquirir conhecimento no tempo que ele me trouxer esse prazer, e a hora que passar, eu vou ter comigo um novo saber, um conhecimento. Então, é muito comum. TDAH é aquele cara que sabe um pouco de tudo. Sei. Sabe falar sobre vários assuntos, se interessa por história, mas também se interessa por biologia. E também esse é o TDAH. Esse é o cara, inteligentíssimo. Ele foi sim. Você olha e fala, cara, esse cara é muito inteligente. Ele é muito interessado em muitas coisas. Ele fez muitos hiperfocos na vida. São muitos ciclos, né? Muitos ciclos. Que você está falando que tem início, meio e fim, mas você não sabe o tempo que ele vai durar. Então aproveita. Aproveita. E é claro que se reconhecer nisso é importante, porque a longo prazo você tem uma carreira que você quer construir, você tem um lugar onde é da tua essência. Eu falo que é da tua essência, não vai embora, né? É como é a psiquiatria para mim, por exemplo. É algo que é da minha essência, que não é um hiperfoco que vem e vai. Mas dentro da psiquiatria, obviamente, eu tenho assuntos que se tornam hiperfoco em alguns momentos. E isso acontece com todo mundo. Então, você se conhecendo, você sabe disso, você tem a consciência. Você entrar em qualquer situação da vida, né? Sim, claro. Você entrar com consciência do que aquilo é para você é muito diferente do que você entrar sem saber. É verdade. Porque o cara que entra sem saber, quando perdido. Ele larga aquilo, ele fica culpado. Fica perdido. Ele fica culpado. Por que eu me desanimei com isso? Pô, comprei um monte de livro, comprei um monte de curso, agora não me interesso mais. Ele sente culpa. E culpa é uma coisa super comum no TDAH, né? Caramba, como é que você, uma pergunta agora pessoal, né? Como é que você descobriu que você tinha o TDAH? Estudando. Eu acho que quando eu fui fazer psiquiatria, e aí veio esse conhecimento, né, para mim, as coisas começam a fazer sentido. É muito legal, porque você começa a se reconhecer. A gente não tinha esse nível de informação que a gente tem hoje, que você abre ou você vai ouvir um podcast, ou você abre uma página do Instagram e o cara ali está fazendo alguma coisa que você olha e fala, pô, sou eu. Né? Sou eu aqui que perdi a chave em qualquer lugar, perdi a carteira em qualquer lugar. Né? Sou eu que falei, vou te mandar um negócio e esqueço de mandar. Eu não tinha esse reconhecimento, mas quando eu comecei a estudar, eu comecei a me reconhecer nas coisas, né? E aí eu falei, pô, faz sentido, porque eu era aquela adolescente distraída, que perdia as coisas, que lembrava que tinha prova nos 45 do segundo tempo. Amanhã eu tenho prova de matemática, 9 horas da noite do dia anterior. Então, é uma coisa que ao longo da vida vão causando várias frustrações. Sim. Porque como assim você lembrou que você tinha prova 9 horas da noite do dia anterior, né? Pois é, a mãe ou o pai, dependendo da idade, né, que a pessoa tem, acha que até é mentira. agora que você lembrou. Você é preguiçosa. Tem memes na minha família, assim, sobre a preguiça de estudar, de ficar, lembrava que tinha prova na noite anterior, a mãe tinha que ajudar. Ia estudar, a caneta caía da mão de tanta preguiça que tinha. Porque, na verdade, é isso. É assim, lógico que a gente fala com humor isso, mas vai causando ao longo da vida um nível de frustração muito grande. Eu imagino. Porque você nunca é suficiente. Nunca. O teu coleguinha do lado faz coisas muito rápido e você fica com uma dificuldade. Então, quando vem o diagnóstico, é um alívio, né? É um alívio. Tem um monte de gente igual a mim e tem tratamento. Claro. E assim, a próxima pergunta que eu ia fazer para você, em que nível de autoconhecimento, né, que a pessoa tem dela própria, claro, o autoconhecimento, que ajuda isso no TDAH? Autoconhecimento é vida, né? Autoconhecimento é vida, eu acho que em todos os sentidos, mas eu acho que você só vai buscar a cura, o controle ou a organização para qualquer diagnóstico, aí falando do TDAH, quando você se conhece, quando você se reconhece. Porque em sintomas você vai olhando, pô, eu esqueço mesmo, pô, eu sou impulsivo mesmo, né? Tem essas coisas assim básicas. Mas em frustrações, em anseios que você teve ao longo da vida e não conseguiu chegar, nesses lugares mais íntimos, você precisa se permitir, né? Se olhar. E aí a terapia, de novo falando dos psicólogos, né? Claro que a gente tem psiquiatras que também são terapeutas, mas trazendo aqui que a maioria são psicólogos,
como é importante o papel deles, né? De a gente começar a se reconhecer ali e entender como é o meu funcionamento. E tá tudo bem ser desse jeito. Porque, na verdade, é só diferente do outro. Não é nem melhor ou nem pior. Sim. Porque o TDAH tem potências pra caramba, né? Esse cara que sabe de tudo. Claro. Que pensa muito rápido. O TDAH é muito criativo. Então, ele acha soluções que ninguém mais acha para as coisas. Sabe aquele cara que ali a lâmpada está caindo? Você vai dar um jeitinho aqui e você vai ter uma solução criativa para aquilo. É o MacGyver, né? É o MacGyver. Ele é o MacGyver. Lembra do MacGyver? Provavelmente era TDAH. Muito bem pensado. Ele tinha TDAH. É isso, é o MacGyver. Então, tem potência, mas eu preciso me reconhecer para entender que eu tenho essas qualidades e não tenho aquelas. E aí eu acho que o autoconhecimento, assim, cai como uma luva, né? É tudo, né? É tudo. E eu estou pensando aqui, você vai falando e eu estou pensando na minha vida. Eu já estou pensando aqui, já cheguei a pensar, será que eu tenho TDAH? Porque eu sou multifacetado, né? Assim como eu tenho um escritório de contabilidade, ao mesmo tempo eu fui professor de teatro, estava atuando numa peça, eu fui diretor de teatro, eu já estava na Rádio Bandeirantes, eu fazia tanta coisa ao mesmo tempo que as pessoas falavam, Robson, você é isso tudo mesmo que aparece no... Então, assim, e no teatro, quando você falou da falta de interesse, quando veio a pandemia, e eu dei aula durante 11 anos aqui no Teatro dos Grandes Atores, no Shopping Barra Square, e meus alunos eram apaixonados por mim, né? Porque eu sempre fui garai, eu sempre fui conquistador, eu sempre tratei as pessoas muito bem, com respeito, entendendo a dificuldade de cada uma. Às vezes um aluno pegava rápido e o outro tinha uma dificuldade, de tudo, enfim, eu ia ali com cada um no seu tempo. Bacana. Quando veio a pandemia, nós fomos afastados do teatro, todos os professores, e quando acabou a pandemia, né, voltou o convívio social, eles me chamaram para eu voltar a dar aula lá. E o teatro tem um cheiro, né? Aquele cheiro de poeira que eu amo. E eu senti o cheiro do teatro e não me deu mais à vontade. E eu, cheio de livros de Augusto Boal, Stanislavski, o da Hilst, e por aí vai, eu falei, acabou. Eu senti que acabou, não senti o arrepio, sabe? Não tinha mais dopamina ali, não né? tinha mais dopamina. Eu falei para Simone, que era gerente, eu falei, Simone, não senti nada quando eu... Olha que 2 anos que eu não piso aqui, eu não senti nada quando eu desci ao teatro. E quando você me falou dessa voz diferente, eu falei, será que eu tenho TDAH? Existe assim, para você diagnosticar, somente num papo ou existem assim outras, como é que eu vou falar? As avaliações? Avaliações para descobrir o TDAH. Existem alguns testes, né? Tem avaliação, que a gente chama de avaliação neuropsicológica, que é aplicado por uma neuropsicóloga, que é uma psicóloga capacitada para aplicar esse tipo de avaliação. Ela traz uma escala muito objetiva sobre, por exemplo, o teu tempo de memorização, o teu tempo de resposta, a resposta imediata, a resposta tardia, a capacidade de matemática, de calcular. Então, ela não dá só o diagnóstico de TDAH. Na verdade, ela não dá diagnóstico, ela te traz ferramentas para poder dar o diagnóstico. Certo. Quem dá o diagnóstico é o médico, Perfeito. mediante a história clínica, aos sintomas e, por exemplo, a avaliação neuropsicológica. E aí você pega todas essas informações e você vai dar o diagnóstico ou não. Mas o diagnóstico é clínico, assim, né? Ele é especificamente da história. Certo. Tem essas outras ferramentas que te ajudam, claro. A avaliação neuropsicológica, ela traz, por exemplo, ferramentas para a gente avaliar uma descalculia, uma dislexia, o autismo, demência, outros transtornos também, mas o TDAH está entre eles. Assim, normalmente, o que acontece? A escola às vezes aponta, às vezes os próprios pais trazem, ou às vezes quando já está na adolescência ou na vida adulta, o paciente procura, e a gente... Às vezes eu peço avaliação, às vezes eu não peço. Quando é uma criança, quando é um adolescente, eu peço. O adulto já vem muito cheio de histórias e já vem com uma vida toda ali, né? Que você muitas vezes consegue fazer o diagnóstico só na história clínica mesmo. Poxa, que bacana. Eu vou pular a próxima pergunta, né? Que eu ia perguntar se era verdade que quem tem o TDAH tem mais chances de vícios e compulsões, mas você já respondeu, né? Diz que tem. E a compulsividade, a gente falou até do vício, mas vamos entrar só na parte de compulsividade. Quem tem TDAH, ele também é compulsivo, tipo assim, a comida,
Qual é a compulsividade dele, assim, a maioria das vezes? Isso tem muito a ver com a personalidade. Por exemplo, se eu gosto de jogos, é possível que eu me vicie em jogos eletrônicos. Certo. Apostar na internet é um problema que a gente está tendo agora, né? Com essas pessoas que ficam... que já têm a tendência ao vício e agora está muito à mão, né? Porque aqueles joguinhos de internet, Total. apostar no jogo de futebol, não sei o quê. Então depende muito da personalidade, da onde pega. As mulheres têm, não é padrão, não é via de regra, mas é mais comum. Por exemplo, as mulheres têm mais questões alimentares, mais questões da autoestima, né? Porque isso é meio que imposto pela sociedade. Os meninos têm mais essa identificação com jogos, com pornografia, é uma outra questão muito comum no TDAH, mas vai muito desse lugar da criação. Por exemplo, dificilmente um adolescente que não tem acesso a drogas ou foi criado num ambiente que tem muitas questões morais sobre isso e tal, ele vai ter acesso fácil e vai se viciar, por exemplo, em cocaína. Mas se já está ali à mão, um dia você vai experimentar por pertencimento, né? Porque eu quero participar daquele grupo. Sim. Ou por curiosidade também, está tudo bem. Mas aí a pessoa que não tem TDAH, ela possivelmente passa por essa fase de experimentação sem criar um vício. A que tem vai ter mais possibilidade de ficar ali. Mas depende muito do momento da vida. Não tem esse, é mais para sexo, é mais para compras, Não. é mais... Né? Se você tem dinheiro, você acaba tendo facilidade para compras, às vezes vai se viciar mais nisso. Sim. Ou às vezes não tem e é pior ainda, né? Mas por aí, assim, acho que depende muito do contexto mesmo da vida. Eu tinha um amigo meu que eu sempre escutei isso, que ele tinha uma situação financeira muito boa, muito boa. Acho que de todas as pessoas que eu conheci foi a mais rica, assim, questão de dinheiro financeiro, onde entrava, ele veio de um banco, né, antigo, ele era consultor financeiro, muito bem, e ele tinha um transtorno depressivo compulsivo. Dava umas crises nele, ele saía gastando, ele comprava lancha, mandava ir para Angra, chegava com Pajero Full, quando o Pajero Full, assim, era o carro, ele, vamos dar uma volta, aí, avisava o buraco, não sei quantos metros de distância, e ele tinha tudo, e acabou gastando tudo. Vamos pensar se esse cara não era um TDAH Pois que nunca foi tratado e nunca foi olhado, sabe? Pois é, exatamente. Olha, você está falando e está vindo várias histórias na minha cabeça aqui. Possivelmente, assim, é muito comum. É triste, né? É muito triste. Essa questão do Essa questão é triste. É porque o cara, assim, ele perde uma vida, né? Ele, Sim. às vezes, destrói um patrimônio e aí é isso. Dentro dele ainda tem essas questões da culpa, porque ele não consegue controlar, não é uma coisa tranquila, né? Assim, não ser diagnosticado, não ter alguém do lado que tenha um olhar empático também, né? Peraí, vamos lá, vamos tentar buscar ajuda. É complicado. E você falou do autoconhecimento, eu acho que não ajuda só a ele próprio, como também as pessoas que estão em torno dele, né? A família, a mulher, o marido, né? Sabendo que ele tem aquilo, vai entender melhor a dificuldade dele de entendimento, né? Vai ter mais paciência, não é isso? Sim, né? Quantas vezes que a família é a rede de apoio. A rede de apoio Total. É importante para tudo, né? Sim. A família, os amigos, né? Mas, assim, quem é minha rede de apoio, quanto elas estão aqui parceiras do lado... às vezes a gente precisa. A adolescência é uma fase muito característica e muito delicada, né, da vida, porque os seus limites ali estão muito testados. Então, se você tiver uma rede de apoio compassiva ali do lado, uma terapia, eu gosto muito de terapia familiar, eu acho que traz essa parceria, né, para a família, em vez do pai e a mãe ficarem ali criticando, estão ali parceiros e tal. Então, assim, é essencial, se autoconhecer é essencial. E assim, uma dúvida que já vem na minha cabeça também é quem tem TDAH, como é que ele faz com sono? É normal com uma pessoa que não tem ou é diferente isso? O TDAH ele tem uma dificuldade de autorregular o sono, porque o ciclo circadiano dele é mais delicado, mais difícil mesmo de regular, né? O ciclo circadiano é o que regula eu acordar e dormir, o meu acordar e dormir todos os dias.
o TDAH ele tem uma tendência a acordar mais tarde e a dormir mais tarde. À noite ele acelera, ele vai estudar, é o horário. Eu sou hiperprodutivo à noite, e de manhã eu não acordo. E como é que a gente faz com isso, por exemplo, numa sociedade onde os adolescentes todos têm aula às 7 horas da manhã? Sim, complicado. Eu acho isso, eu tenho uma dó, assim, eu fico muito sensibilizada, até porque eu passei por isso. Eu sei o que é acordar de manhã quando o teu relógio biológico tá desviado para cá. Sim. Existe um desvio, né, praticamente do relógio biológico. E como é que eu faço com isso? Tem que se adequar. E aí a gente vai ter que trazer medidas terapêuticas, medidas de higiene do sono. Enfim, às vezes até precisa de medicação mesmo, né? Mas tirando essa questão da medicação, às vezes precisa, porque precisa se adequar à vida, né? Pelo menos durante um bom período. Vai ter um momento da tua vida que você vai escolher. Eu vou trabalhar com alguma coisa que me permita ter os meus próprios horários. Você é um vigia noturno, né? Exato. Não, é o quê? Eu vou trabalhar com criação, eu vou ser artista, plásticos, que eu vou pintar meus quadros a hora que eu puder, vou fazer mais. E quando isso não é possível, como é que a gente faz, né? Então, essa adequação é um dia a dia ali, é um trabalho. Que eu ia perguntar até nessa questão do sono, e foi bom a gente ter falado, e nesses casos seria melhor um tratamento medicamentoso ou um tratamento holístico mesmo, vamos falar assim. O remédio, ele entra, né, na vida do TDAH muitas vezes como uma maneira de melhorar o foco, a concentração, né? A Ritalina, o Venvance, agora a gente tem o Concerta, enfim, tem o Atenta, a gente tem várias medicações que entram como uma possibilidade de melhorar esse foco e essa concentração. Mas só o remédio adianta, não. Às vezes a gente nem precisa medicar. Eu gosto muito do paciente quando vem com os primeiros sintomas, porque muitas vezes a gente consegue adequar. Eu fico com muita, assim, eu fico com muito cuidado para medicar uma criança, um adolescente que chega no consultório, entendendo que a gente tem medidas terapêuticas, medidas, né? A gente fala holísticas, porque eu acho que trata de todos os aspectos da vida do ser humano. Desde como eu vou acordar e vou dormir, da atividade física e da agenda diária de como vai funcionar, até o autoconhecimento e tudo mais, mas como é que eu vou organizar a minha vida, né? Medidas comportamentais, a terapia cognitivo-comportamental é a terapia que tem mais evidência científica para o tratamento de TDAH. Mas o remédio entra como um bom auxílio, muitas vezes necessário, e aí vem as questões também da automedicação, né, que a gente precisa tomar muito cuidado. Isso é terrível. Que a gente mais tem. O Dr. Google, né, que a gente sempre brinca aqui, que é horrível. O Dr. Google, farmácias que vendem remédio sem receita e tal, mas sim, às vezes o remédio ele entra aí como uma necessidade mesmo, assim, faz parte. E as pessoas meio que vão, né, para essa saída mais rápida, que é medicamentosa, e às vezes pode melhorar com essas medidas cognitivas, vamos falar assim, que é bem melhor, né? É muito legal, tem meios e tem muita gente, assim, hoje em dia eu acho que a gente tem muita informação, se você souber procurar no lugar certo, eu tenho uma listinha, assim, de páginas que eu indico para os meus pacientes, porque tem espaço para todo mundo, né? E as pessoas falam muito bem hoje em dia, a gente tem muitas pessoas falando sobre isso e trazendo medidas muito legais, assim, com evidências científicas mesmo, do quanto eu tenho uma agenda, por exemplo, visual, né? O TDAH funciona muito no visual, então eu falo, escreve, tem um quadro branco assim na tua casa, coloca lá amanhã a tua agenda, atividade por atividade, porque quando eu olho, o meu cérebro interpreta de outra maneira. Se eu fico tentando guardar aqui na cabeça, uma hora vai embora, né? Outra coisa vai me chamar a atenção. Então, essas dicas mesmo, assim, são muito legais comportamentais, assim, elas organizam muito bem a vida do TDAH. Bacana. Agora vamos dar ali um conselho para os pais. Ali está a minha câmera, aqui está o teu público. Dá um conselho para essa galera, para os pais, para quem é pai, no que ele pode observar no crescimento do seu filho para ele diagnosticar com mais precisão, com mais rapidez, se o filho tem TDAH ou não. Então, eu acho que é a presença, gente. Eu sempre falo isso. Eu acho que não tem um conselho direto que eu daria assim, olha, observa esse sintoma ou aquele sintoma. É claro que aqui a gente já falou de uma porção de sintomas mesmo, né, de características do TDAH.
mas é a presença. Se você estiver com o teu filho todo dia, 1 hora, 2 horas, com qualidade, se você estiver com o teu filho todo dia, quando você chegar do trabalho, sentar com ele para brincar, observar. Eu faço uma comparação assim, a gente tem um gato, um peixe, um cachorro em casa, a gente olha para ele com curiosidade, né? Como é que o gato come, como é que o gato empurra os objetos no chão, como é que o peixe sobe. A gente só olha com curiosidade. Para o filho, a gente não olha com curiosidade. Para o filho, a gente diz para ele o que é melhor para ele o tempo inteiro. A gente não olha quem é aquela criança e como ela vai se expressar no mundo. A gente vai dando tanto controle, tanta informação para aquela criança que a gente não dá espaço para ela ser. É verdade. E aí a gente vem com crítica, né? Pô, você não consegue fazer isso. 10 vezes você já derrubou esse copo em cima da mesa. Lembrou de estudar para a prova a essa hora? Isso é hora de lembrar de estudar? A criança, a crítica é a pior coisa. A criança vai se colocando, o adolescente vai se colocando num lugar de não ter espaço para ser. Sim. Então, eu acho que a presença sem o celular, a presença sem estar pensando em um monte de coisa que eu tenho que fazer, é o melhor conselho que você pode dar. Poxa, porque é você estar ali olhando para o teu filho e entendendo como ele se manifesta. E aceitando também. E aceitando, e acolhendo. Sim. E acolhendo, eu sei que é difícil, filho, mas vamos junto. Sabe? Porque é isso, tá aqui, tá difícil, mas tem jeito. Sim. Agora, se eu tiver o tempo inteiro ligada no que você pode ser e não no que você é, eu não vou dar espaço, eu não vou ter espaço para observar aquela criança e entender que ela talvez seja diferente, tá tudo bem. Exatamente. Né? Vamos construir um lugar que vai ficar confortável para todo mundo. Então, eu acho que a presença, a presença, quando eu digo, é o estar ali, sem pressa, sem querer sair correndo para o próximo compromisso. A gente não tem tempo, mas que seja pouco tempo, mas que seja um tempo de qualidade, né? E sem crítica, né? Sem crítica, entendendo que o nosso filho, ele não é a gente. Sim. Se eu fosse, eu falo sempre que eu gostaria de ter, isso é uma coisa que me emociona, porque eu falo, se eu fosse mãe hoje, eu tenho uma filha de 20 anos, se eu fosse mãe com as ferramentas que eu tenho hoje e com a maturidade que eu tenho hoje, talvez eu tivesse imposto menos. Sim. E olhado mais, né? Minha filha TDAH também que porque a genética não nega. Como a gente não olha simplesmente com curiosidade, sabe? Quem seria essa criança se a escola não impusesse um monte de coisa, se a sociedade não impusesse um monte de coisa, se nós não impuséssemos um monte de coisa? Como ela se manifestaria no mundo, né? O que foi que eu coloquei? Vamos logo, daqui que eu amarro o seu sapato que eu faço mais rápido que você. Sim. A criança está enrolada para amarrar o sapato, você vai lá e faz por ela, né? É isso mesmo. Daqui, deixa que a mamãe faz mais rápido. E não dá tempo da criança se enrolar. Dela ser. Isso. É o errar para aprender. Mas, assim, é o que eu falo. Às vezes a vida é tão injusta, porque a gente tinha que chegar num certo momento e depois voltar. Voltar, né? Meu pai falava isso, a gente terminar como sementinha de novo. Mas aí ele falava, seria covardia, né? Porque seria muito bom, a gente faria tudo da maneira correta. Exato, e a vida é aprendizado, né? Nós vamos aprender, né? Acho que está todo... E eu acho que é por aí, a gente olhar para o nosso filho e dizer, eu também não sei. Né? Isso eu não sei. Aprender com eles, junto, né? Vamos ver como é que a gente pode resolver isso aqui. É muito legal quando a gente pega pais que estão muito abertos, sabe, a ouvir e entender, porque às vezes a criança diz, eu quero essa terapia, ou eu quero fazer aula de dança, e a mãe quer que a criança faça aula de violão. E como é que a gente vai construir isso para que aquela criança possa se manifestar do melhor jeito, né? Eu acho que é isso, a gente está atento nesse sentido, sabe? Porque sintomas mesmo da doença é que a vida vai trazendo, a escola vai reconhecendo, e se a gente estiver atento, a gente vai perceber também, né, no dia a dia. Que bacana, viu? Você está falando como mãe, eu estou falando como pai, eu também. Várias vezes ali já riei para amarrar o cadáver do meu filho. Vambora, que a gente está com pressa. Ele, não, já sei dar. Peraí, rapidinho que eu... Né? Mas não pode voltar atrás? Não pode voltar. Pelo menos eu tive aí tem um porãozinho aí, que eu ainda deixo ela ser o que ela é. Mas o engraçado é que todos os meus filhos só aprendi com meu pai. É questão de referência também, né, Fabrícia? Que todos eles naquela idadezinha de não sei o que eu vou ser, falou, pai, o que eu vou ser quando eu crescer? E minha resposta foi uma só. Você vai ser o que você quiser. O que você gostar de fazer, você vai fazer. E até hoje, a Sara com 24, já se formando em veterinária, meu filho com 20, músico, né, que é do rapper, e minha filha com 11, ainda não sabe se vai ser influencer, se vai ser da moda,
mas essa é a melhor resposta. Que na minha época lá atrás, não sei se você vivenciou isso, mas eu fui contador porque meu pai era contador, porque o avô era contador, e assim ia, né? Eu sou, todo mundo não tem aquele negócio? Fui médica porque eu ia ser médica, não tinha outra coisa para ser, sabe? Eu nem sei quando que eu acho que eu já nasci com essa expectativa, né? Do meu pai, mais do que até da minha mãe, mas da minha família. Mas é muito interessante isso, porque para além do que você vai ser, né, os pais colocam outra frasezinha que eu estava aqui esperando para você falar, que é assim, você pode ser médico, você pode ser engenheiro, você pode ser ator, contanto que você seja feliz. Ah, isso é maravilhoso. Só que o contanto que você seja feliz implica num peso tão grande, porque ninguém é feliz o tempo inteiro, né? É verdade. E a gente coloca uma expectativa de que aquelas crianças estejam sempre felizes. A criança às vezes está mal, a criança está deprimida, a criança está ansiosa, a gente não sabe lidar com isso, né? E aí a gente fica numa ansiedade. A minha filha, com muita sabedoria, falava para mim: mami, me deixa aqui triste, me deixa aqui. E é isso, deixa que vai passar, mas a gente quer o filho sempre feliz, né? É verdade. E é um peso grande, mas eu acho que essa liberdade de eles poderem escolher já as carreiras, né? O que a alma deles vibra aí é muito bom, né? E eu queria também, eu lá fuxicando, né? Que eu sou fuxiqueiro mesmo, sou fofoqueiro mesmo. Fui lá no teu perfil do Instagram e vi sobre medicina psicodélica. Então, eu gostaria de saber como entrou essa medicina psicodélica na tua vida e o que a gente pode esperar da medicina psicodélica para daqui a alguns anos. Pois é, a medicina psicodélica daria mais um podcast, acho melhor a gente deixar para mais um. E você vai virar sócia aqui do programa, que eu tenho tanta dúvida aqui para mim. É muito incrível. A medicina psicodélica entrou na minha vida por fora, né? Assim, não na carreira, não na parte profissional, porque a minha mãe, que é uma mulher assim incrível e uma referência assim. Bacana. A minha mãe é uma pessoa que busca muito autoconhecimento, né? Tá sempre estudando, sempre buscando. E, enfim, a minha mãe era uma mulher que veio de uma realidade muito difícil e tinha ali algumas características dela, da personalidade dela, que eram difíceis para ela e para quem estava perto, talvez. E em um determinado momento da vida dela, ela foi consagrar a ayahuasca, que é um psicodélico, né? Sim. E quando ela foi consagrar num contexto religioso, né? E com amigos, tal, ela voltou daquela experiência muito transformada. Olha. E aí eu em algum momento da minha vida tive uma doença aí muito importante, uma doença grave, e fiquei muito grave. E a minha mãe do meu lado vinha trazendo uma força para mim que durante a minha vida inteira, ela como mãe, não que ela não quisesse, porque a gente dá o nosso melhor sempre, Sim. mas ela não tinha para dar. Sim. Naquele momento que eu estava no hospital adoecida e que eu esperava que a minha mãe do meu lado fosse adoecer junto comigo, porque, convenhamos, ser mãe e ver um filho muito total, adoecido... você fica mais doente lugar, ainda, total. Você fica, né, doente junto. Sim. Eu vi aquilo e eu falava, e ela chegava todos os dias do meu lado e falava assim: essa dor é tua, você vai conseguir, você vai passar, eu não posso passar ela por você. Fosse antes, ela estaria falando: filha, eu quero passar isso por você, meu Deus, me dá esse peso, sabe? Era isso. Mais pro sentimento, né? Por sentimento de amor, né? De Sim, querer, claro. Mas ela ali entendeu naquele processo dela que eu tenho aqui que somos seres individuais e que, sei lá qual foi o entendimento dela, mas que aquilo ali era a minha evolução e que eu tinha que passar por aquilo. E vamos lá, que você é forte e você consegue. E eu tô contigo. Eu tô contigo, mas essa dor é tua. Sim. Ela não se despedaçava junto comigo. Que bacana. E aquilo foi me autorizando a ser forte. Porque quando você vê os seus pais se transformando... como você falou, né? O meu pai foi de um jeito que eu aprendi com ele. Total. A referência da nossa vida é nossos pais, a maioria das vezes. Não, totalmente. Então, quando eu vejo uma mãe fragilizada cada vez que eu me fragilizo mais. Claro. Mas quando eu vejo uma mãe forte, inteira, diante de uma dificuldade, eu entendo que eu posso ser forte também. Perfeito. E aí eu comecei a olhar para aquilo, eu internada ali no hospital, cheia de tubo, de não sei o que, eu falava... Alguma coisa mudou aí. Quando passar essa fase, e aí, bom, eu me recuperei e tal. Amém. E em algum momento da vida, eu falei, eu vou lá ver qual é. E eu fui,
ter uma experiência psicodélica muito nessa curiosidade. Eu tinha uma amiga também que estava vivendo um processo de transformação muito grande através disso. E lá fui entender qual era o lance. E fora qualquer contexto, né, religioso, filosófico, isso tem um grau de transformação dentro da gente que assim, é inexplicável, né? Tem uma palavra dentro do universo psicodélico que chama inafabilidade, que é a impossibilidade de trazer em palavras aquilo que eu vivi ou que eu senti. Entendi. E a experiência psicodélica tem muito isso. Então, aí eu fui estudar, porque na minha época de formação de medicina, isso era droga, né? Sim. E aí a gente aí eu fui estudar e fui entender como é esse contexto e fui entender como age isso no cérebro da gente, como age isso no corpo da gente, como essas experiências são transformadoras. E desde então eu venho me dedicando a esse viés, a esse ramo, né, Nossa, eu vou falar da medicina, mas da cura. E da cura. Da cura. Acho que a palavra é essa. Uma palavra muito bonita, né? Agora, porque é isso. É um contexto muito holístico, porque a gente tem o psicodélico dentro desse contexto das medicinas ancestrais, xamanismo, né, indígena, mas a gente tem outros contextos também, como o Daime, e fora desses contextos, os contextos de festa, como é o LSD ou a psilocibina, mas que, se você usar com o propósito da cura, né, trazer isso, é como a gente fala do canabidiol, né? O canabidiol, em algum momento, era a planta... Era só a maconha. Era só a maconha, né? O que era algo do inferno, né? Bob Marley. E agora está aí como cura até animal. A minha filha vai fazer um curso veterinária falando da importância do canabidiol para a medicina veterinária. Sensacional. Muito. Então, eu tenho um amigo meu, que é irmão da vida, desculpa te interromper, que é o Edmilson Migovski, que ele é médico também. Um abraço para Edmilson Migovski, João Migovski também, que ele está com cliquecannabis.com, que é sucesso total. Maravilha. Né? Maravilha. Como a gente vai trazendo essas novidades, a gente precisa estar aberto a isso, né? Mas, enfim, é uma coisa que vem trazendo muita mudança. Assim, trouxe mudanças pessoais para mim e a gente ainda não pode prescrever no Brasil, isso ainda não é possível, né? Mas em breve poderemos. Amém. Porque nós somos seres em evolução total, sempre. E as coisas que antigamente você vê, a gente está falando do cannabis como já tratamento para curas. Olha só, isso é que é evolução. Né? Não é o cannabis para ficar doidão, o show de reggae. Né? Estamos evoluindo. Gente, eu conversaria com você aqui a tarde inteira. Seria você ótimo. É uma graça, você Obrigada. tem uma facilidade de explicar as coisas. Eu já vou sair daqui muito mais enriquecido de conhecimento do que quando eu entrei aqui. Obrigado pela tua participação aqui no nosso podcast. Obrigada, foi muito bom. Espero que você volte mais vezes. Espero também. Para a gente falar dessa medicina holística que me interessou muito. Vamos falar. Vamos falar? Vamos, com certeza. Gente, muitíssimo obrigado. A gente vai encerrar aqui esse episódio do podcast Casa do Garay. Vamos sair muito mais enriquecidos aqui com a doutora Fabrícia. Eu vou deixar as redes sociais dela aqui. Eu sempre peço para o participante falar, mas eu faço questão de falar. É @DRA de doutora.fabricia.meneghini. Lembrando que o Meneghini é com Ghini. Não é isso? É isso. Falei direitinho? Falou direitinho. Siga essa fera da psiquiatria aqui, aprenda, tira suas dúvidas, vai lá mesmo no direct dela. Pô, quero marcar uma consulta contigo, que essa aqui a gente indica, tá? Obrigado pela moral. Fiquem sempre com a gente, sigam aí o @podcast Casa do Garay, no Instagram, no TikTok, no Kawaii, Facebook, a gente está em todos os lugares, enriquecendo o teu conhecimento com informações vindas de quem? Dessas feras aqui, ó, profissionais do mais alto gabarito, da mais alta qualidade. Obrigado pela audiência e até o próximo episódio. Fiquem com Deus.